Gente querida do Terror Nájina, sou o Romário Filho, acredito ser conversando que a gente se entenda. Conversemos então. E hoje conversaremos sobre o quê? O Brasil é um continente. Está, acredito eu, entre os 5 maiores países do mundo. Não tenho o número exato. Mas se não for entre os 5, é por aí. Nós temos fauna, flora, nós temos paisagens incríveis. Mas eu acho que uma das maiores riquezas brasileiras é o folclore. É o que diz a sua gente, suas histórias e lendas. Eu viajei muito por esse país, eu conheço cada cantinho dessa terra. Eu procurei estudar tudo a respeito, não só daquelas informações históricas, turísticas por força de profissão, não, mas os detalhes de cada recanto. E eu vou dizer, quanto mais eu aprendia, mais fascinado eu ficava. Histórias escutei muitas, e essa me chamou a atenção, volto a dizer. Não tenho como garantir verdade, mentira, mas também não entro no mérito. Não é o importante. Eu considero fundamental esse tipo de lenda urbana, de folclore regional, capaz de alimentar, adubar, preparar o terreno do que é o principal objetivo do canal Terror Nájina. Nós temos nossas dúvidas, nós queremos respostas, nós somos fascinados pelo sobrenatural, sobre o paranormal, mas não queremos entrar na vala comum de ficar repetindo perguntas e, principalmente, associar o sobrenatural apenas ao terror absoluto. Não. Sobrenatural, como todo o universo, possui o bem, possui o mal. Agora, diferente do universo que nós vivemos, é que ele para nós é o desconhecido. E desbravá-lo, conhecê-lo, é o atalho para as respostas das perguntas que nos acompanham durante uma vida. Lógico, sempre com cautela, estudando sobre e principalmente com respeito. Então, seguindo essa máxima, eu peço que assista o relato a seguir até o final e tire suas conclusões. Ele pode trazer um aprendizado a mais, aquele grão de areia na sua montanha de conhecimentos, ou para servir de base na sua trilha em busca da evolução. Bom, a história que me foi contada por um funcionário já de idade, recepcionista de um hotel que eu costumava hospedar, e a gente vai tanto nos lugares, vai fazendo amizade, e por estar longe da família, dos amigos, essas pessoas se tornam as nossas novas amigas de infância. Então eu gostava de conversar com o seu Nestor, que era o recepcionista da noite. Era um hotel 4 estrelas, era um hotel mais padrão executivo. Naquele horário, a recepção costumava receber poucas pessoas, então a gente podia prosear. E ele me contou a história do Augusto. Augusto, segundo ele, era um rapaz da cidade polo da região, não vou citar cidades, não vou citar nomes verdadeiros, por razões já sempre comentadas aqui. Mas Augusto era um rapaz cheio de vida. Pelo menos isso é o que ele achava. Família de posses, estudou, se formou, conheceu Ana Maria, se apaixonou, casou, ajudava o pai a administrar a empresa da família, tinha uma vida tranquila, estabilizada. Enfim, aos 25 anos, era um homem realizado. Mas é aquela história, né? A vida apronta. E do nada, Augusto, na sua rotina matinal, ele saía da cama pontualmente 5h30 da manhã, ia para o banheiro, tomava o seu banho, escovava os dentes, enfim, sua higiene pessoal, sentava no vaso para aquela hora que pertence só a nós. Parecia tudo normal. Mas ao levantar, ele olhou o vaso. Aí não vai me dizer, nossa, que não, já quem nunca? Depois que levanta, gosta de dar uma olhadinha para ver o tamanho da obra-prima. Ah, pô, pega leve, né? Só que o que Augusto enxergou não era razão para piada. Nas suas fezes, ele viu sangue.
desconsiderou. Tem que ter aquela história, é um vasinho que arrebentou, pode ser um início de hemorroida interna, pode ser um problema digestivo. Ele foi deixando. E esse foi o seu mal. Ele foi deixando. Aí começou a ir na contramão da sua vida real, que era pouco apetite, ele comia muito, ele era um rapaz grande, forte. Ele começou a emagrecer, ele sentia enjoos. Lógico que Ana conhecia seu marido, começou a perguntar. Quando ele falou foi uma revolução na família, né? Ele tinha que ir para o médico fazer exames. Mas no fundo, ele lutava contra essa ideia, sabe? Aquele cara criado no estilo assim, o macho da família, e que ser doente não é coisa de macho, sabe? Mas ele foi por um desencargo de consciência. E infelizmente, o resultado dos exames disseram, assim, exageros à parte, ele estava com um caroço de abacate, um intruso, um tumor. E o tumor era maligno. Ali a vida de Augusto virou do avesso. Passou a ser frequentador assíduo de hospitais, de cirurgia, quimioterapia, radioterapia. Bom, quem passou por esse transtorno, que eu não desejo para o meu pior inimigo, sabe do que eu estou falando. Não é só a pessoa que adoece a família toda. E depois de 2 anos de um longo tratamento, cirurgias bem-sucedidas, digamos assim, que ele tinha o poder econômico para conseguir o melhor para a sua saúde, a doença foi dada como curada. Ele tentou voltar à sua rotina, mas já não era mais o mesmo na disposição. Augusto, dos 27 anos, era um senhor idoso, cansado, comparado ao jovem de 25 que se descobriu doente. Mas a felicidade durou pouco. E Augusto descobriu que, por decisão de sabe lá quem ou o que, ele não veria a sua filhinha crescer. A doença voltou e voltou com tudo. Já tinha se espalhado. Ali já não era mais uma questão de se Augusto estava condenado, e sim quando aconteceria. Ele entrou numa depressão terrível, sempre com a presença da esposa, da mãe, mas vendo aquele sofrimento, um dia conversando, chorando, sabe, chorando. Ele dizia que não se via, achar que não tinha o direito de trazer todo esse sofrimento para a família, e que ele estava desenganado. Então ele precisava de um tempo, precisava sair, sabe, aquele prazo sabático para ele ficar com ele mesmo, para tentar descobrir o que estava acontecendo, uma espécie de retiro espiritual, uma fuga daquela rotina que ele se sentia um estorvo, ou que ele era alimentado sempre pela culpa de ver a dor entre os seus entes queridos. Aí lógico que sua esposa, sua mãe, seus irmãos diziam: poxa, mas tu longe, para nós vai ser pior, vai ser aquela angústia. Pô, por que tu vai querer desaparecer agora que tu precisa da gente e a gente precisa estar do teu lado? Pô, a gente é unido. E, poxa, ele agradecia, mas ele dizia que não estava indo embora. Ele precisava de um tempo para se encontrar. Ele sabia da rotina dos seus remédios, ele prometeu que ia cumprir religiosamente, de uma forma disciplinada essa que ele demonstrou ter adquirido a característica durante a doença, porque ele se automedicava, ele amadureceu. Mas estava na hora de ele conviver com ele mesmo. Mas ele falou que ia precisar assim de 1 mês fora, sabe? Para tentar se reencontrar, porque ele não queria se tornar o azedume que ele estava se tornando, com toda a razão, e acabar até tratando mal aqueles que se dedicavam para ele. Então, ele falou da casinha da família, que pertenceu a seu avô, e que depois que os avós morreram, ficou lá no interior. Mas por uma questão sentimental, a sua mãe não quis se desfazer da casinha que ela cresceu, que ela tinha as lembranças afetivas. Então a casinha ficava lá, sempre cuidadinha, sempre arrumadinha, preservada. E a família, de quando em vez, de tempos em tempos, ia para lá. Um feriado, era um local alto, um clima agradável, no meio de bosques, a típica cidadezinha, vilazinha de interior. E ele disse que ia para lá.
iria para lá para tentar, sabe, se alimentar daquela energia que ele sentia quando todos se reuniam naquela casinha, sabe, de alvenaria, as duas janelinhas, a portinha no meio, a varanda, casinha de tijolo à vista, muito bonitinha, característica da colônia alemã, que era a origem, né, de Augusto. Toda a sua família era descendente de alemães que chegaram no local. E ele foi. Foi só o fato de estar lá, organizado, quietinho, sozinho, ouvindo a própria respiração, vivendo o seu dia a dia. Claro, ali ele tinha rádio, TV, não existia internet na época, mas a casinha tinha telefone, ele podia se comunicar com quem quisesse. Ele, quando chegou na cidadezinha, ele foi no hospital, mostrou todo o seu prontuário, dizendo que era um paciente em estado terminal, que não tinha muito tempo, que estava fazendo mais um tratamento para evitar, sabe, as consequências da doença, mas que cura era inadmissível. Então o médico que o recebeu, prestou atenção, se colocou à disposição sempre que precisasse, enfim. Ele se organizou bem. Era um homem que cozinhava, era um homem que aprendera a viver e se manter. Então ele tinha aquela rotina, ele saía pela manhã, pegava o carro, ia na cidadezinha, fazia suas compras no mercado, sabe? Lia muito, ele gostava muito de ler, e tinha jurado para ele mesmo abrir mão de leitura sobre a sua doença. Não, ele passou a ler romances, nada de suspense, nada de tenso. Ele queria paz, e a paz ele encontrou. Só que a limpeza da casa, já por tradição, era feita por Dona Zulmira, que a família já havia contratado, ela era conhecida, ela ficava com a chave da casa. A Dona Zulmira conhecera alguns de seus irmãos desde criança, então já tinha aquela amizade, ela sabia do problema dele, evitava conversar a respeito, ela ia lá nos dias que tinha que ir, fazia o seu trabalho, se colocava à disposição, mas nada muito assim pesado, para não dar a entender que ela estava preocupada por ele ser doente. Só que, num certo dia, ela estava ali limpando a cozinha, ele sentado na sala, e ela disse: Guto. Ele: pois não, Dona Zulmira. Se eu te fizer uma pergunta, eu não quero falar da tua doença. Aí ele olhou para ela: pode falar, Dona Zulmira, não tem problema, que isso? A senhora é de casa. Mas você estaria interessado a conhecer a Dona Miriam? Ele olhou: olha, Dona Zulmira, eu esposa eu tenho, não estou querendo. O que a senhora quer dizer? Ela deu risada: não, pelo amor de Deus, não pensa nisso, não. Aí ela largou tudo assim: bom, eu não devia ter falado, mas já que eu falei, deixa eu explicar. Aí ele até começou: é bom mesmo, né? Porque agora eu vou ficar curioso, quem é essa Miriam? Aí ela contou uma história. Ela falou que os primeiros colonos, os pioneiros da região, que chegaram ali no início do século XX, que vieram para trabalhar nas fazendas que existiam na época, eles vinham de um continente que ninguém conhecia, e não eram apenas alemães ou italianos, não, eles tinham assim, nacionalidades múltiplas. E que entre aquelas famílias veio uma família da Bulgária. E segundo consta, eram pessoas muito bonitas, era uma beleza que saltava. E o casal chegou com duas filhas, duas meninas. Uma mais linda que a outra. Era Abigail, a mais velha, com 6 anos, e a Miriam com 4. E igual a todos os recém-chegados, eles ganharam o seu lotezinho, seu pedaço de terra, construíram sua casa. O seu Zygmunt trabalhava na fazenda, era tudo meio que tipo cooperativa, ele ia, trabalhava, tudo que produzisse
a fazenda, que não era pouca coisa, ele ganhava um pouco, o suficiente para sua família, ele tinha o seu salário, mas também, naquele pedaço de terra, o que ele plantasse, o que ele criasse, seria dele. E aí a dona Irmingar ficava com as meninas, trabalhando, fazendo aquele serviço de subsistência. O fazendeiro dava esse tratamento não para todos, apenas para mão de obra especializada, que era o caso dos seus irmãos. E a família vivia tranquila. Abigail e Irmingar cresceram. E aquele projeto de menina bonita se fez realidade quando elas se tornaram moças. Eram duas jovens assim, lindas. Só que, no meio do caminho, Abigail começou a se envolver com magia negra. Mas não foi algo que saiu da cabeça dela, não. A família, dizem, que no seu país de origem, já se envolvia com essas questões. Dona Irmingar já comentava que quando jovenzinha, ela transitou por esses caminhos. Inclusive trouxe livros, anotações, trouxe conhecimento. Mas com o tempo perdeu o interesse. E ao mudar para o Brasil, aquilo veio tudo junto. Abigail descobriu, ela já tinha, eu acho que até na genética, essa tendência. E passou a se aprofundar. Só que, com o tempo, ela foi desenvolvendo o seu conhecimento e partindo para caminhos estranhos, para as trevas. Ela passou a se vestir de uma forma estranha mesmo, tipo bruxa, esquisita. Se tornou uma jovem ainda linda, mas com poucos amigos. Aqueles poucos que tinha, ela ia trazendo para aquela seita. Tinha deixado de ser aquilo que originariamente Dona Irmingar achava que se tornaria, que seria o caminho da sua filha. Ela ficou uma pessoa de difícil convivência, não aceitava as tentativas do pai e da mãe para que ele abandonasse aquela prática. E, para desgosto de todos, ela saiu de casa. Continuou morando na região, mas saiu de casa. Enquanto isso, Miriam continuava linda, Vários meninos da região faziam propostas de namoro, de casamento. Ela era uma simpatia. Mas daí aconteceu a tragédia anunciada. Abigail, ela se ligou a entidades do mundo obscuro do universo sobrenatural. Ela fazia rituais. E ela, talvez por resultado daquilo que ela lia, por distúrbio, ninguém consegue entender, ela queria ter o poder sobre a vida, a eternidade. E diz que numa determinada situação, e foi revelada por forças ocultas, que ela recebera, vamos dizer assim, dádivas, poderes, que já não pertenciam mais ao plano dos humanos. Que ela, sem perceber, se tornou uma espécie, digamos assim, de bruxa, de entidade. E que ela teria um preço a pagar. Ela teria que desencarnar, ela teria que deixar o seu corpo, e tinha já a data determinada. Ela deixaria de ser a Abigail para se tornar, vai saber lá o quê. E que era uma força que não se podia enfrentar. Foi quando Abigail, dentro do egoísmo que sempre foi característica na sua vida, ela pensou em enganar as entidades. Devido à mesma origem, ao mesmo sangue, à semelhança física,
Naquela hora marcada, naquela situação, ela colocaria Miriam no seu lugar. E por mais horrendo que possa parecer, ela colocou em prática o seu plano. E Miriam foi encontrada morta. As entidades que Abigail servia levaram sua irmã. Só que Abigail, depois do fato consumado, se arrependeu. Ela não podia ter feito isso com a sua irmã. Sua irmã tinha vida pela frente. A sua irmã tinha planos, tinha projetos. Não era a hora da sua irmã partir, era a hora dela. E aí, se ela já não era boa da cabeça, piorou mais ainda. O remorso consumia. Foi quando ela decidiu ir contra toda aquela realidade obscura que ela entrou. Ela começou a trabalhar, a usar todo o seu poder, sua fé, seu conhecimento, para tentar não ressuscitar a sua irmã, mas conseguir que ela reencarnasse. Só que, pasmem, lógico que o mundo do desconhecido não se brinca, né, com esse universo. Eles descobriram que foram enganados e prenderam Miriam, tirando dela o direito de reencarnar como um ser humano. Abigail não conseguia conviver com aquele martírio, com aquela culpa. E simplesmente decidiu que a sua irmã voltaria para a Terra, voltaria a ter vida, energia. E se não poderia ser como um animal, independente da espécie, seria como uma árvore. Augusto ouvia aquela história, olhava a Dona Zulmira. Ele achava estranho, mas não. Aquela mulher falava assim com uma segurança tão grande, e era algo tão curioso que ele deixava, ele ouvia. E ainda perguntou, tá, mas e daí? Uma árvore? Mas como, Dona Zulmira? Oh, muito simples, filho. Abigail, você pode ver a região aqui, não é assim aquela região de matas. E Abigail tinha pressa. Ela queria também que a sua irmã voltasse de uma forma imponente, o mais rápido possível, para viver o restante de vida que ela teria se não fosse aquele crime cometido. Ela optou pela Embaúba. Aí até a Dona Zulmira perguntou, você conhece Embaúba, né, filho? Ele disse, claro, Dona Zulmira, só esquece que eu vivia aqui na casa da minha avó, do meu avô, e a gente continua vindo aqui. Claro que eu conheço Embaúba. Então, se você conhece, você sabe. A Embaúba, ela cresce rápido. Ela surge justamente em lugares que tem pouca vegetação. Ela acaba alimentando vários animais. Ela ajuda a repovoar o deserto. Ela dá aquelas frutinhas, né, aquelas bananinhas. Não, bananinhas. As bananas de macaco, né? São docinhas. Eu não gosto porque aquilo tem que comer maduro. Eu não gosto muito, mas tem gente que adora. Aí ela ainda perguntou pro Augusto, você sabe o que quer dizer Embaúba? Eu nunca pensei a respeito. Ela, é caule oco, tronco oco. Sabe, Augusto via aquilo ali, parecia uma cultura inútil, uma coisa meio estranha. A Dona Zulmira sempre fora quieta, recatada. Por que será que estava querendo puxar assunto? Devido à situação, ela não sabia o que conversar, mas ele não. Que, às vezes ele tinha vontade de encerrar o assunto, descartar, mas seria falta de educação. Foi quando a Dona Zulmira completou. Bom, meu filho, continuou ela, Abigail enfeitiçou uma semente de Embaúba. Plantou a semente no mesmo local que Miriam foi encontrada sem vida.
Era o seu terreno, foi para onde ela mudou, era o quintal da sua casa. Inclusive, naquele dia fatídico, ela convidou a irmã para ir visitá-la numa armadilha criminosa. E segundo consta, aquela embaúba germinou. Só que não era uma árvore comum. Era a reencarnação de Miriam. Foi quando Augusto disse: como é que é, dona? Pai, eu não estou entendendo. O que a senhora quer dizer? Aí dona Sumira disse: você pode acreditar ou não, mas durante todos esses anos, aquela árvore tem salvo vidas. Pessoas que vão desenganadas, chegam embaixo daquela embaúba e pedem para Miriam a graça de ter uma chance para não acontecer com elas o que aconteceu com a menina, ter ido antes da sua hora. Muitos vão lá, mas só aqueles que são abençoados, que ao estarem lá pedindo, a embaúba deixa cair nos pés da pessoa um fruto, uma daquelas bananas. Só que diferente do que diz a tradição, que aquela frutinha tem que ser comida bem madura, bem macia, porque quando verde é dura, não é de fácil digestão, o fruto cai verde. Muitos afirmam até que pode ser prejudicial à saúde. Mas quem realmente quer a graça da vida tem que comer o fruto naquela situação. E pelo que se sabe, não são todos os agraciados, mas aqueles que recebem o fruto, indiferente da doença que tenham, acabam se curando. Aí Augusto falou assim: mas dona Zulmira, essa sua história aí não tem lógica, porque, poxa, a gente frequentou isso aqui durante anos, minha avó e coisa, todos, e nós nunca ficamos sabendo. Foi quando a dona Zulmira falou: a sua avó sabia. A sua avó sabia. Os mais antigos aqui sabem. Mas não comentam a respeito porque dizem ser coisa do demônio. Coisa de bruxaria, coisa de magia. E os descendentes de Abigail herdaram essa coisa para o lado negro da vida. Hoje, inclusive, quem vive lá é a bisneta dela. Mas não permite qualquer um entrar, não deixa divulgar, porque imaginou o inferno que ia ser jornalista, esses estudiosos sobrenatural, esses caça-fantasmas, até mesmo religiosos tentando desmentir. Então a embaúba, Miriam continua lá. Mas foi quando Augusto disse: pois é, dona Zulmira, isso aí também não tem lógica. Porque nós sabemos que a embaúba vive só, no máximo, 25 anos. Poxa, pelo que a senhora está me falando, essa história aí já é bem mais de 100 anos. Dona Zulmira concordou. Diz que esse é o grande segredo da família, porque é a longevidade.
Ela levantou e disse, mas esquece, desculpa tomar o seu tempo. Poxa, não vou mais falar sobre isso. É que eu, sabe, eu não sei o que me deu. Desculpe, levantou, tipo aquela serviçal que tomou uma liberdade e se arrependeu. Mas ela nunca foi vista como serviçal na família de Augusto. Ele levantou e disse, tia, vem cá, tia. Ela estava até meio tremendo, meio chorando. Tia, para. Ai, desculpa, eu não tinha que ter falado isso. Sabe, a gente jura que nunca vai comentar sobre isso, que é coisa de louco, é coisa... Sabe, não, para, perdão. Ai, eu acho que eu vou embora, eu volto aqui amanhã. Ele disse, tia, amanhã eu quero ir nessa Embaúba. Ela olhou, quer? Claro que eu quero. Se a senhora está me contando, é porque a senhora quer ajudar. O que a senhora fez aqui não foi nenhuma afronta. Foi uma prova de amor. E é claro que eu quero. Pausa para um pedido. Necessária por ser muito importante para o canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu like, comente, compartilhe, clique sino de notificações para receber mais vídeos produzidos por nós. E se achar que merecemos, envie-nos um Pix, QR Code na tela, como também a chave. Você escolhe o caminho. Qualquer quantia será bem-vinda. Importante também é que você lembre de hypar o vídeo. E se desejar se associar à Confraria Nadina, será muito bem-vindo. Seja membro por apenas R$ 4,99. Em troca nós não temos muito a oferecer, mas já existe uma grade de vídeos extras exclusivos para os membros. E é claro que não podemos deixar de agradecer sempre aqueles que enviam os seus relatos via e-mail, o e-mail que está aqui na tela. São essas experiências o combustível que move a engrenagem. Dado o recado, voltemos ao relato. E desde já deixamos o nosso muito obrigado. Muito obrigado por estar aqui, por ser um Nadina, pois você é a razão do canal existir. Foi quando Dona Zulmira, toda emocionada, disse, não, tá, então eu vou conversar com a Maria, a bisneta, que é a dona da casa, vou ver se ela aceita receber, dizer que tu não é de fora, que tu não é nenhum estrangeiro, que tu não é jornalista, que tu é da família, que ela deve conhecer tua mãe, porque não sei o quê. Eu digo, tá bom. Sabe? Augusto percebeu a felicidade e o nervosismo da mulher. E no outro dia ela foi e simplesmente disse para Augusto, olha, a Maria disse que tu tá autorizado de ir. Vamos mesmo? Ele, claro que vamos lá. Mas ele não sabia, assim, se ele estava interessado realmente por acreditar, ou se ele queria, sabe, que ele viu a situação, o destempero daquela mulher que, nossa, fazia parte da memória afetiva dele. Aí foram. Maria realmente surpreendeu ao receber. Ele achava que ia ter uma bruxa amarga. Não, ela, oi querido, tudo bem? Ah, você é filho, né? Eu lembro de ti pequenininho, sabe aquela história toda? Aí conversaram ali. Foi quando Maria disse, olha, você desce aqui, vai até o final, vai ter uma cerca, vai ver um poço do lado esquerdo, mas continue andando. Logo que irá encontrar a tia Miriam. Ele levou um susto, né? Porque achava que ela ia dizer que logo irá encontrar em Embaúba, né? Mas era a tia Miriam. Aí ele foi. Os primeiros passos que ele deu foi assim, curiosidade, uma coisa bem, até meio desinteressado, meio, vamos lá. Mas quando ele foi chegando, ele começou a sentir um calor. E olha que não estava tão quente assim, mas um calor. E ele viu a Embaúba na frente dele assim. E ela parecia que estava envolta numa neblina, mas era uma neblina que só tinha ao redor dela, era uma coisa esquisita. Ele começou a se arrepiar. E aquela coisa que ele tinha, o aparelho digestivo, parecia se mexer. E outros pontos pareciam mais quentes, dava a impressão de ser locais onde a doença havia ramificado, que estavam respondendo. Ele começou a suar frio, se sentir meio zonzo, não sabia se continuava, se parava, mas foi andando. Algo o chamava até lá.
Ele no fundo sentia que alguém dizia: venha, venha até mim, meu filho, venha, não tenha medo, venha. Aí ele entrou naquela neblina, mas a neblina era algo incrível, parecia uma muralha que ele passou, e ali dentro era claro, era muito bonito, era um lugar gostoso, e aquela árvore incrível na sua frente. Aí ele foi chegando, aí disse assim: você sabe por que eu estou aqui? Nisso caiu aquele fruto nos seus pés. Ele pegou aquilo. Ele conhecia a bananinha da Embaúba, mas parecia diferente. Sabe? Embora fosse verde, né? A casca não era tão dura. Ele abriu aquilo. Aí pensava: será que eu como isso aqui? O que está acontecendo? Isso aqui é loucura. Mas no fundo parecia que ele ouvia: coma, coma. E ele comeu. Só que não era duro ou azedo, estranho, tipo goiaba verde, sabe? Como normalmente é. Foi o fruto mais doce que ele já comeu na vida. Aí de repente ele apagou. Quando acordou, estava Dona Zulmira e Dona Maria ao redor dele, dando uma água para ele tomar. Dona Zulmira perguntando se ele estava bem. E Dona Maria dizia: pode ficar tranquilo, Zulmira. Ele está bem, ele foi abençoado. Ele foi abençoado. Ele foi abençoado. Bom, Augusto ficou mais uns dias lá. Foi no hospital da cidade fazer aquilo que ele tinha combinado com o médico, de algumas consultas para ver como é que estava, como é que não estava. O médico examinou e disse: olha, melhor você voltar, consultar com o seu médico, que eu não estou encontrando nada. Ele dizia: não é possível, não é possível. Não quis nem ligar para sua esposa, para sua família, para dizer o que tinha acontecido. Não. Ele foi direto ao médico e simplesmente ele estava limpo. Ninguém acreditava, ninguém acreditava. Ele estava curado de uma doença terminal, incurável. E não tinha nenhuma sequela, nenhuma cicatriz, nada. Exames foram feitos, aquelas cirurgias não apareciam nada, ele estava simplesmente, não vou dizer nem curado. Simplesmente o seu corpo apagara todo aquele sofrimento, toda aquela doença, todo aquele mal. Era algo inacreditável. A felicidade dele, ele não se cabia, ele não se cabia. Só que Dona Maria pediu para que ele guardasse segredo, que ele não podia trair a confiança de Miriam e nem dela, e transformar aquele lugar num parquinho de curiosos. E ele cumpriu. Ele cumpriu. E a vida seguiu, lógico, muitas perguntas, tinha que dar explicações, ele não sabia o que dizia, mas foi um milagre, foi um milagre. Não tinha o que falar. E o tempo passou. O tempo passou e sua filha, a linda Natália, estava completando 15 anos. Ela era uma princesa. Família toda reunida para essa festa, sabe aquela época, baile de debut, apresentar para a sociedade, a menina começando a mostrar interesse para um rapaz, aquele primeiro namorinho, aquela festa que envolvia a comunidade, e faz vestido, e faz isso, e faz aquilo. E lógico, Augusto estava eufórico, que ele vivera para testemunhar aquela fase linda. Foi quando ele começou a ter sonhos com a Embaúba. E tinha uma moça, nos sonhos dele, tinha uma moça embaixo da árvore que o chamava. Mas a coisa, sabe, era sistemática. E ele comentou com sua esposa: olha, eu vou lá pro sítio, eu vou ver se a Dona Zulmira está bem, e vou convidá-la para vir para cá, para participar da festa. Claro que a sua esposa aceitou.
Aí disse que queria ir junto, ele tá, sem problema, porque para ela ele não tinha segredos. Aí foram. Quando chegaram lá, Dona Zulmira estava muito chateada. Aí perguntaram o que ela tinha. Ela dizia que não sabia, que ela estava agoniada, que ela não estava bem. Aí disseram que tinha ido lá. Claro, a desculpa era convidá-la para a festa, né? Mas também Augusto estava querendo saber que sonhos eram aqueles. Aí quando ela soube da festa, ela simplesmente disse assim: ai, filho. E ele, não vai dizer que a senhora não vai querer ir na festa da minha menina. Ela disse: filho, não vai ter festa. Aí, o que a senhora está dizendo? Pelo amor de Deus, que bobagem é essa? Aí, eu não sei, filho, eu não sei. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu sei que tem uma coisa muito ruim dentro de mim, não sei se é... Eu não sei, é algo que... Sei que vai acontecer, eu não sei. Eu só sei que eu carrego culpa de eu ser a causadora. Augusto, no fundo, associou ao seu sonho, era uma coisa esquisita. E ele pediu para sua esposa ficar ali com o Zulmira e foi até a casa de Maria. Quando chegou lá, a casa estava vazia, não encontrou ninguém. Mas aí uma mulher saiu, né? Aí pela primeira vez, depois de anos, ele resolveu ir até a Embaúba. Quando chegou próximo, naquela trilha, que na outra vez sentia aquele calor todo, ele estava normal. Mas aquela neblina, aquela coisa ao redor da árvore, continuava. Só que ele não entrou na neblina. Saiu uma mulher de lá. Aí ela simplesmente disse: que bom que você está aqui. Atendeu o meu chamado. Aí ele não entendia muito bem. E encarou, olhou nos olhos dela. Ele simplesmente disse: não é possível. Mas era possível. Aquela mulher, aquela árvore, nada tinham a ver com Miriam. Abigail tentou, sim, atrair sua irmã para uma armadilha e dar a vida dela em troca da sua. Só que as forças das trevas não se deixavam enganar. Então quem morreu no dia que tinha que morrer foi Abigail. Mas ela jamais aceitou o fato de ter sido levada. E se ela não tinha o poder, o conhecimento de enganar as trevas, ela tinha sim a força de enganar os homens. E depois daquele dia que ela foi levada para o outro lado, se instalou a versão que quem tinha partido era Miriam, mas foi ela. Partiu sem ter o direito de reencarnar num corpo humano, a não ser que alguém que tivesse uma dívida muito grande lhe desse de presente um novo corpo que ela pudesse habitar. Foi quando Augusto descobriu. Abigail era uma bruxa do mal. Estava querendo voltar. E estava cobrando uma dívida. Augusto recebeu uma extensão de vida. Mas em pagamento, teria que dar a sua filha. Ele olhou para aquela criatura de uma forma assim, vazia. De repente ele era para estar apavorado, sentindo medo, não sei o que, raiva. Ele simplesmente disse: você não vai levar a minha filha, porque eu não vou permitir.
Olha, o que aconteceu no depois, ninguém soube explicar. Mas ficou registrado o chamado sobre um incêndio nas terras da família da Dona Maria. E naquele incêndio foram encontrados 2 corpos carbonizados. Um identificado como Augusto, outro identificado como Maria. A Embaúba não sofreu com o incêndio, mas estava seca, totalmente morta. E a menina, de 15 anos, que se preparava para o dia mais feliz da sua vida, simplesmente desistiu de tudo, disse que não queria mais festa, que aquilo tudo era palhaçada, que aquilo não fazia sentido nenhum, que ela não ia participar daquele circo. Bom, todos associaram ao trauma da perda do pai. Mas quem a conheceu até então dizia que não era mais a mesma moça. Ela se tornou uma pessoa insuportável, só revoltada, uma pessoa que jogou fora todas as amizades que tinha construído durante a sua vida. E começou também a adquirir hábitos estranhos, se envolvendo com bruxaria e magia negra.